O artigo 57 da Constituição da República, no parágrafo 6º, inciso 2, fala das possibilidades de convocação extraordinária do Congresso Nacional e delega a Vossa Excelência ou a 1/3 dos membros do Senado ou da Câmara a capacidade, a possibilidade de convocação do Congresso Nacional. Senhor presidente, é notório o que nós estamos vivendo a mais grave crise política e com ressonâncias na economia desde a redemocratização. Tem um processo de impeachment em relação ao presidente da República, que está na Câmara dos Deputados sem encaminhamento nem resolução. Ao mesmo passo, tem um processo de destituição, de afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, que está em análise no Conselho de Ética daquela casa. Então, senhor presidente, me parece que é iminente, necessário e urgente, nesse momento grave da vida nacional, que o Congresso Nacional permaneça reunido. Nós estamos diante de um momento singular, particular da vida nacional, que urge e necessita a convocação, a manutenção da convocação do Congresso Nacional. Então, eu trago essa questão de ordem aqui para o senhor, faço aqui esse apelo, ou para deliberação de Vossa Excelência, porque é prerrogativa de Vossa Excelência, é lógico, em comum com o presidente da Câmara dos Deputados, ou para o conjunto dos membros das duas casas subscreverem requerimento nesse sentido. Senhor presidente, pior que crise é não ter horizonte para superar a crise. Esta é a principal e pior consequência que se terá se nós não mantivermos a convocação do Congresso Nacional durante esse período de recesso. Essa pior consequência é a sociedade, todos os agentes políticos, econômicos e a sociedade não saberem qual é o horizonte possível depois de março ou depois de abril. Na verdade, chegaria, senhor presidente, no meio desta crise, o Congresso Nacional se recolher para o recesso, chegaria a ser um desrespeito para o Brasil. Então, encaminho essa questão a Vossa Excelência e acho que Vossa Excelência, em comum com os líderes dessa casa, devem propor para a Câmara a convocação extraordinária do Congresso nesse período do recesso. Senador Aécio Neves. Senhor presidente, está pronta para votação, como dissemos agora há pouco, a PEC número 110 de minha autoria, que cria regras mais rígidas para a nomeação dos cargos em comissão. Algo absolutamente que vem ao encontro de uma expectativa grande da sociedade brasileira e da meritocracia no setor público. Porém, da mesma forma que ocorreu na última semana, nós temos um quórum hoje baixo para a deliberação de matéria constitucional. Então, eu solicitaria a Vossa Excelência, poderíamos ir nas urgências, nos outros temas colocados por Vossa Excelência, mas eu preferia, se houver a vossa concordância, que nós deixássemos para a semana em que houver um quórum mais efetivo, porque depois de todo esse esforço não seria adequado que nós interrompêssemos ou colocássemos em risco a aprovação dessa matéria em razão do baixo quórum na sessão de hoje. Não se preocupe com essa questão, faremos exatamente o que Vossa Excelência recomenda. Parabéns, senhor presidente. Eu acho que esse é o caminho. Obrigado. Senhores senadores, senhor presidente, me permita acrescentar uma palavrinha em relação a essa questão de ordem levantada pelo senador Randolph. Eu acho que nós, se não agirmos, não acelerarmos este processo, que é penoso e que se prolonga desde o início desse ano, e faria um paralelo. Em 1999, houve um pedido de impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso no começo do segundo mandato e a questão se resolveu em maio. Em maio estava resolvido, em maio a Câmara rejeitou o pedido de impeachment e a vida retomou. Não é possível que nós estamos o ano todo, as pessoas sofrendo, perdendo seus empregos, perdendo direitos, a violência tomando conta do país, e a gente aqui fazendo cara de paisagem. Nós não podemos pensar duas vezes nessa convocação, senhor presidente. Eu faço apelo para que o Congresso se autoconvoque para decidir essa questão. Nós não podemos ficar postergando, olhando o que está acontecendo de longe. Não. É hora, senhor presidente, peço que Vossa Excelência use da sua autoridade para autoconvocar o Congresso. Nós agradecemos ao senador Randolph e ao senador Capiberibe. Nessa mesma direção, se Vossa Excelência me conceder a palavra. Senador Ricardo Ferraço. Primeiro, é importante esclarecer que a autoconvocação não representa
qualquer tipo de custo adicional para o contribuinte brasileiro. Nós já somos remunerados para estarmos aqui, esse é o nosso local de trabalho. A conjuntura brasileira, senhor presidente, me parece que não nos abre outro caminho e outra alternativa que não reiniciarmos os nossos trabalhos, quem sabe, no dia 5 de janeiro. Nós estamos numa quadra e numa conjuntura política, econômica e moral da maior gravidade, senhor presidente. Uma crise política que alimenta uma crise econômica que alimenta uma crise política, e nós estamos agora, senhor presidente, com o impeachment em curso da presidência da República. Será incompreensível para o cidadão brasileiro, e acho que até desqualifica o Congresso brasileiro, se é aceso o rastilho do impeachment e nós tiramos férias, paralisamos os trabalhos e voltamos daqui a 20, daqui a 30 dias para retomarmos os nossos trabalhos, enquanto a nossa economia, a economia brasileira fica exposta a todo e qualquer tipo de exposição e de incerteza, senhor presidente. Eu acho que Vossa Excelência tem diante de si uma oportunidade e me parece que um dever, o dever de manter o Congresso brasileiro trabalhando, atuando, para que nós possamos, na nossa trincheira de trabalho, trabalharmos para oferecer respostas aos graves e complexos problemas que vive a sociedade brasileira. Nós temos, senador Randolph, senador Ricardo Ferraz, senador Capiberibe, pelo menos 5 hipóteses de convocação do Congresso Nacional. 5 hipóteses de convocação do Congresso Nacional. E me permitam dizer que eu fui, e digo isso com muito orgulho, eu fui um dos protagonistas da emenda constitucional 50, que criou dificuldades para a convocação do Congresso Nacional no recesso. Por que isso? Porque nós tínhamos uma verdadeira farra nas convocações do Congresso Nacional. O Congresso deixava as matérias importantes para convocação no recesso, remunerava essas convocações. No momento em que nós votamos essa emenda e acabamos com essas convocações, só com isso nós fizemos uma economia de 100 milhões de reais. Olha que há muitos anos, só com isso nós economizamos para o Congresso, para o Senado Federal, 100 milhões de reais. Então nós temos a hipótese de ser convocado pelo presidente da República, mas precisa da aprovação do plenário. Ser convocado pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, que também precisa da aprovação do plenário. E fora essas 2 hipóteses, nós temos pelo menos mais 3 hipóteses que eu não queria comentar. Eu queria antecipadamente, com a isenção que eu considero possuir, porque eu não me considero nem governista nem oposicionista. Quando o PMDB teve a oportunidade de qualificar a aliança, a coalizão, de ter um papel na coalizão, eu acho que o PMDB, o meu partido, errou bastante. Por isso, quando eu sento aqui nessa cadeira, eu não sou o presidente do Congresso do PMDB, eu parodio o nosso pernambucano. Eu procuro ter sempre isenção. Mas eu acho que no momento de agravamento da crise econômica, política e social, o Congresso cruzar os braços é uma péssima sinalização que nós faremos para o Brasil. Péssima sinalização. A sociedade toda cobra que nós apresentemos saídas. Eu acho que a sociedade tem que ser ouvida, sim, e o senador Ricardo Ferraz tem absoluta razão. Se nós cruzarmos os braços, o povo brasileiro vai levar o Congresso Nacional em péssima consideração. Agora, como nós vamos fazer para convocar? Aí nós temos pelo menos 5 hipóteses. 5 hipóteses. E eu fui estou dizendo aqui, senador Aloysio, o responsável pela emenda 50, que foi a emenda que dificultou a convocação do Congresso no recesso. Só com essa aprovação, o Senado Federal economizou, na época, 100 milhões de reais. Porque as matérias importantes ficavam para ser apreciadas no recesso, a convocação era obrigatória
praticamente, porque o Congresso não apreciava as matérias, e todos eram remunerados, não apenas os senadores e as senadoras, todos os servidores, sem exceção. Todos os servidores, sem exceção, inclusive os servidores inativos. Inclusive os inativos. Então, isso precisava acabar. O Vicentinho vai ler os requerimentos. Sim, mas qual é a conclusão de Vossa Excelência? Eu não entendi. Qual é a conclusão de Vossa Excelência? Eu não compreendi. Me perdoe. Que não está na hora ainda. Nós temos pelo menos 5 cenários para encaminhar uma solução. Requerimento. Só a partir do dia 17, 18 é que nós efetivamente vamos tratar disso.